da Assembleia de Deus em Feira de Santana, no estado da Bahia, mas Josué tem se identificado com a nossa igreja em todo o território nacional. É um jovem, porém um vaso de bênção nas mãos do Senhor. E nós oramos por ele e estamos certos de que o seu coração está cheio de palavras boas. Ouçamo-lo, pastor Josué. Aleluia. Honra, louvor, exaltação a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Podem assentar-se, amados, por gentileza. Muito obrigado. Eu gostaria de, nesta noite, saudar pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente do Ministério Belém, da nossa convenção, sua mãe digna companheira, nossa irmã Wanda Freire. Gostaria de saudar nesta noite pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente desse ministério, e os pastores que compõem a diretoria do Ministério do Belém. Gostaria de saudar nesta noite pastor Joel Freire, presidente da Convenção da Assembleia de Deus de Língua Portuguesa nos Estados Unidos da América, companheiro, prazer revê-lo. Pastor Lelis, líder da mocidade do Ministério, evangelista Davi, e a diretoria da UMADEB. Quero nesta noite saudar todos os congressistas e esta amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta oportunidade o privilégio de estarmos em sua presença para juntos prestarmos-lhe culto de louvor em ações de graças ao seu nome, que está acima de todo nome no céu e na terra. Quero nesta oportunidade expressar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de cooperar na realização do 24º UMADEB, e quero render a Deus a minha vida no intuito de que Ele seja completamente, perfeitamente glorificado, engrandecido nesta noite. Agradecer ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Ministério, por nos receber, pelo convite, muito obrigado. E ao pastor Lelis, líder da mocidade, que esteve em contato conosco, formalizando o convite, a nossa gratidão. Que Deus continue abençoando a esta igreja, a este próspero ministério. E este congresso que começa hoje será um derramar da presença de Deus de maneira gloriosa na vida do seu povo. Antes de fazer menção da leitura da palavra de Deus, eu gostaria de pedir aos irmãos que intercedam por nós, pela minha vida, pela minha esposa Sandra, pelo nosso Gesiel, para que Deus, em sua grandeza e misericórdia, continue nos guardando, nos conduzindo e sendo glorificado em nós, acima de tudo, porque Ele é digno de louvor e exaltação para sempre. Agora, por favor, abra outra vez a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu-nos Lucas, capítulo de número 14, texto
que dá tema a este congresso. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Eu gostaria de expressar o meu desejo de poder estar com os irmãos ao longo de todo este congresso. Entretanto, quando recebi este honroso convite, eu havia assumido um compromisso com o pastor Nelson Ludenberg, lá em Cacoal, presidente da convenção em Rondônia. Quando telefonei para ele pedindo que ele me liberasse, ele me expressou que o evento já estava divulgado em Rondônia e que por isso gostaria que eu estivesse lá. Daí estar aqui esta noite e não poder participar da conclusão do congresso, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão. Muito obrigado, Deus abençoe. Lucas capítulo 14, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Eu gostaria que nós citássemos este tema todos juntos, por favor, em nome de Jesus. Vamos lá? Só mais uma vez, por gentileza. Aleluia. Se não for difícil, dá uma olhada no irmão que está do teu lado e diz para ele: dar glória a Deus aqui é de graça. Dar glória a Deus aqui é de graça. Amados, eu gostaria de nesta noite refletir convosco sobre o tema ainda há lugar. Ainda há lugar. O discurso do Senhor Jesus neste texto começa no versículo 7, quando ele percebeu a disputa que havia entre os convidados de um evento pelos lugares de destaque. E Jesus começa a admoestar os seus ouvintes a vida ou a uma vida de humildade, estimulando-os a não disputar pelas primeiras posições, mas esperarem ser elevados a esta primeira posição, informando-nos o Senhor Jesus que aquele que se humilha será exaltado. De repente, Jesus, no mesmo sermão, começa a admoestar aqueles convidados que, ao fazerem uma festa, não convidassem meramente os ricos, os amigos mais chegados, no intuito de que eles, de alguma forma, lhes retribuísse a honra, mas convidasse aqueles que não poderiam retribuir, para ter a certeza de que no dia da ressurreição dos justos receberemos do Senhor a devida recompensa. É quando Jesus vai expondo este ensino que alguém no versículo 15 diz:
bem-aventurado aquele que comer no reino dos céus. E Jesus então explica que comer no reino dos céus não é uma oportunidade para poucos privilegiados, mas para todos que aceitam o convite do Senhor que fez a grande ceia. E Jesus começa a narrar a parábola chamada da grande ceia, em cuja parábola ele relata um senhor que, fazendo uma festa, convida os seus amigos para participarem dela, organiza a cerimônia, mas no momento que ele envia o seu servo para confirmar o convite aos seus convidados, cada um apresenta uma desculpa. Um não poderia porque havia comprado o gado e precisava ir averiguar. O outro não compareceria porque havia casado e não queria afastar-se do momento inicial do casamento. Eram pessoas indiferentes, egoístas, que mais interessados nos seus negócios pessoais do que na ceia, estavam deixando o anfitrião decepcionado. Aí a Bíblia diz que o dono da festa chamou o seu servo e disse: ide às ruas e becos da cidade, aos caminhos e valados, trazei-me cegos, paralíticos, coxos, porque os convidados não eram dignos da ceia. É interessante lembrar que esta grande ceia faz-nos refletir a grande celebração nupcial descrita em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, quando a igreja, a noiva do Cordeiro, será apresentada aos habitantes do céu. Entretanto, o que nós aprendemos aqui é que o Senhor fez um convite, e quando aquele servo sai para buscar os paralíticos e os coxos nas encostas das estradas e volta, ele diz ao seu senhor: feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Esta parábola, amados, revela-nos o interesse de Deus de dar continuidade a um relacionamento de amizade e comunhão com a nação de Israel, os primeiros convidados, como ele havia mantido com Abraão, Moisés, Davi e outros servos seus, cujos nomes constam nas páginas veterotestamentárias. Mas esta parábola também revela como Israel, não compreendendo este interesse de Deus, rejeita o convite. Mas é interessante que, de forma bela, esta parábola revela a infinita graça de Deus, que em vez de abrir mão do homem de uma vez por todas, estende esta graça a toda a humanidade. É aí onde ele diz: já que os convidados não querem, trazei-me os paralíticos das ruas, os coxos dos becos, os cegos dos caminhos. Ou seja,
todos quanto querem participar da ceia, recebem o convite em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que fica notório aqui é que Deus, em sua infinita graça, não abre mão do homem. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O profeta Jeremias, no seu salmo de lamentação, capítulo 3, versículo 21, declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã. A palavra mais bela da Bíblia é o que se revela nesta parábola: graça. Porque pela sua graça, Deus nos contemplou em estado de miséria, nas ruas e sarjetas, e se interessou por nós. É isto que Satanás não consegue entender e tem inveja de nós, porque Satanás, na eternidade, criado como querubim, em perfeição, para o louvor da glória de Deus, decaiu desta perfeição, perdeu a graça e não tem chance de restauração. Eu e você, gerados em pecado, concebidos em iniquidade, cheios de defeitos e imperfeições, Deus olha para nós da sua glória e se interessa pela nossa vida. O nome disto é graça. Eu tenho pregado sempre e dito que salvar o homem é a prioridade de Deus. Salvação de almas é a prioridade de Deus. Tudo que Deus faz na Bíblia é para salvar. E devo dizer, sou pentecostal, gosto de ver Jesus batizar com o Espírito Santo, amo ver paralítico andar, acho extraordinário mudo falar em línguas, mas Jesus não morreu para curar enfermos, Ele curou antes de morrer. Jesus morreu para salvar pecadores, que é o projeto de Deus. E isso é tão sério e tão perfeitamente revelado na Bíblia, que eu imagino que quando Jesus chegou ao céu, na sua ascensão, Ele fez uma reunião com os anjos e disse: olha, quando eu curar um paralítico lá embaixo, pode deixar que a minha igreja me adora. Quando eu ressuscitar um morto lá embaixo, pode deixar que a minha igreja me glorifica. Mas quando eu salvar uma alma lá, vocês não fiquem calados aqui em cima. E a Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende, aleluia, ainda há lugar onde, em primeiro lugar, ainda há lugar no coração do Pai, no coração de Deus, ainda há lugar para você. Deus não consegue esquecer a necessidade de salvação que há no homem, e Ele espera que o próprio homem reconheça esta necessidade. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 15,
versículo 11 a seguir, Jesus narra uma conhecida parábola chamada do filho pródigo. E ele descreve como um filho de um homem pede a herança, o que no contexto judaico era uma humilhação, era uma afronta. O filho pedir a herança do pai ainda vivo, no contexto judaico, era mais ou menos como dizer: não aguento esperar a sua morte, me dá logo a minha parte. E ele recebe a herança e vai embora. E Jesus descreve sobre como aquele rapaz gastou tudo, dissolutamente, que no modo de entender do judeu, seria viver de orgias, de pecado, completamente distanciado da obediência à lei mosaica. Mas quando ele acaba com seus bens e entra numa crise financeira e perde os amigos e vai trabalhar com porcos, o que para o hebreu era a maior das humilhações a que o judeu poderia ser submetido, e deseja comer da comida dos porcos, ele para, repensa e diz: quantos jornaleiros na casa de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome. E aquele jovem ensaia um discurso para convencer o seu pai de recebê-lo. E ele diz: eu vou chegar lá e vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser teu filho, me recebe como jornaleiro. Ele programa o discurso e volta para casa. Mas o texto revela, e eu acho extraordinário isso, a Bíblia diz que o pai o viu de longe. É como se o coração do velho pai aguardasse o retorno do moço. É como se o coração do velho pai palpitasse com a chegada do seu filho. E quando ele o vê, a Bíblia não diz que o jovem correu ao encontro do pai. A Bíblia diz que o pai correu ao encontro do jovem, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, num sinônimo de amor. E ele ajoelha e diz: pai, o discurso: pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser filho, me recebe como jornaleiro. Eu acho interessante que o pai não responde. Ele não diz: levanta e entra, não. Ele não diz: vem cá, filho, eu estava com saudade. Ele chama o empregado e diz: trazei sandálias. O jovem entendeu. O jornaleiro, o escravo, não usava sandália. Quem usava sandália era o filho. Quando o velho pai disse: trazei sandálias, o jovem entendeu que o pai estava dizendo: eu não te quero como escravo, eu te recebo como filho. De repente, já calçado, sou filho, é bom demais. O pai diz ao outro servo: agora traz anel. Por que o anel? Porque quando a herança era dada, o anel era tirado. Ele não tinha mais direito à herança. Quando o velho pai diz: trazei anel, o jovem entendeu. O pai estava dizendo: eu devolvo a herança que você perdeu, porque ainda há lugar. Salmos de número 103, versículo 13. O salmista diz: como um pai que se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Malaquias capítulo 3, versículo 17, o Senhor diz: naquele dia pouparei os que são fiéis, assim como um pai poupa ao seu filho
que o serve. Ainda há lugar no coração do Pai. Você desanimou da graça, esfriou na fé, desistiu de continuar, mas o coração do Pai continua aberto para a tua vida. Eu tenho um filho de 8 anos, cerca de 3 anos e meio atrás. Eu cheguei em casa de viagem, ainda estava tirando as malas do carro, e o meu menino chegou com a palma na mão estendida e disse: papai, eu sei que mereço ser castigado, pode bater. Eu perguntei para ele: o que você andou fazendo? Você não deixa nem eu chegar em casa. Ele disse: não, eu sei que a minha mãe vai falar, não tem jeito, então eu já estou aqui admitindo, eu errei. E eu perguntei para ele: o que você fez? Vamos entrar. E entrei, abracei, beijei. De repente ele disse para minha esposa: fala, mãe. E ela disse: não, fala você. E ele disse: papai, eu peguei os teus livros e joguei todos no chão para brincar, e eu sei que o senhor não vai gostar. Eu falei com ele: vamos arrumar os livros. A questão é a seguinte: quando um filho reconhece o erro, ele aciona a complacência paternal. Quando você reconhece que falhou, o coração de Deus se abre para você. Oh, aleluia! E Ele libera seu perdão sobre a tua vida. Há lugar no coração do Pai. Em segundo lugar, ainda há lugar nos braços do Pai. Deus quer te carregar no colo, Ele quer te cuidar com carinho. É interessante Lamentações 3:21, porque Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. No original, Jeremias não repete a palavra misericórdia. Ele não diz porque as suas misericórdias não têm fim. No original a expressão é: porque o seu carinho não tem fim. Deus tem carinho pelos seus filhos. Ele tem carinho por nós. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 3-7, Jesus narra outra parábola da ovelha perdida. E ele diz de um pastor que percebeu a falta de uma ovelha. Em meio às suas 100, apenas 99 estavam lá. E ele deixou as 99 no aprisco e saiu montes e valados em busca da sua ovelha. E o texto diz que quando ele encontrou a ovelha, ele a tomou nos braços e a trouxe de volta para o seu lugar. Ah, como Deus está interessado em nos carregar no colo, como Deus está interessado em nos proteger, como Deus está interessado em afagar a nossa alma, porque ainda há lugar nos seus braços. Ele tem um tamanho interesse de tomar o teu coração, confortar a tua alma e te fazer marchar em vitória dia após dia. Eu lembro agora que esses dias eu estava em Brasília compartilhando da palavra de Deus com uma igreja naquela cidade. Depois do culto, um pastor me telefonou e disse: Josué, tem um pastor de São Paulo aqui comigo e ele gostaria de orar por você, vem aqui. Eu disse: pastor, estou longe, pede para ele orar pelo telefone. E ele disse: vem cá, rapaz, eu gostaria de rever você. E eu fui lá, e quando cheguei, enquanto o pastor orava, ele olhou para mim e disse: olha, o Senhor me disse que está desfazendo uma investida do inimigo contra a vida do teu filho, para tirar-lhe a vida, e você vai ver o livramento.
Se ele tivesse dito apenas que Deus estava desfazendo a armadilha, eu teria ficado tranquilo. Mas quando ele disse, você vai ver, eu entrei em crise. Comecei a me perguntar o que vai acontecer, Senhor. E eu comecei a me preparar. Quando eu cheguei em casa na segunda-feira, ajoelhei-me, orei com a minha esposa e com o nosso filho, e pedi a Deus que o sangue de Cristo estivesse sobre nós. Terça-feira à noite, eu estava folheando a Bíblia 6 horas para ir ao culto de doutrina da igreja. E o meu filho disse, pai, eu vou dar uma última pedalada. Quando ele saiu de casa, ele disse, pai, vem cá, tem uma cobra aqui. Mas ele falou tão tranquilo, que eu não levantei do lugar. E ele insistiu e disse, meu pai, tem uma cobra coral aqui. E quando eu levantei correndo e cheguei lá, havia uma cobra coral enrolada no pneu da bicicleta do menino. Certamente quando ele pedalasse, a cobra o feriria, mas Deus tem lugar para nós no seu colo. Ele cuida de nós. Se você puder, dá um toquezinho no vizinho e diz para ele, Deus cuida de você. Pedro estava preso. Atos capítulo 12. A Bíblia diz que Herodes já havia matado a Tiago. E disse a Pedro, eu te mato depois da Páscoa. Mas Pedro deitou e dormiu. De repente um anjo do Senhor aparece e diz assim, levanta Pedro. E Pedro acorda, meio atônito. E o anjo diz, vem comigo. E Pedro vai saindo. Mas o anjo diz, calma Pedro, calça sandália. Eu acho lindo isso aqui. Porque mais importante do que calçar sandália para Pedro, era sair da prisão. Mas quando eu vejo Deus dizendo, calça sandália, eu vejo o Senhor dizendo assim, eu estou cuidando dos mínimos detalhes para você. Quando Pedro calçou a sandália correndo e foi saindo, o anjo disse, calma Pedro, coloca a capa. Como se dissesse, está frio lá fora, há lugar nos braços do Pai. Aleluia, aleluias, glória a Jesus. Eu não vou demorar, mas gostaria de em penúltimo lugar dizer-lhe que há lugar, ainda há lugar na presença de Deus. Há lugar para quem quer sentir a presença do Senhor. Há lugar para quem quer experimentar o poder de Deus na sua vida. Há algo que sinceramente me preocupa nesses dias da igreja. Os irmãos lembram que em Êxodo 29, quando Moisés desceu do monte, a Bíblia diz que ele teve que colocar um véu diante da face, por causa da glória do Senhor. Ninguém conseguia contemplar a fisionomia de Moisés. Entretanto, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, Paulo diz que chegou um momento que Moisés estava usando o véu, não mais por causa da presença da glória, mas por causa da ausência da glória. Paulo diz que Moisés percebeu que a glória estava indo embora, e ele ficou com medo que o povo não lhe atendesse mais, porque a glória se esvaía. Agora, Moisés usava o véu para disfarçar a perda da glória. E o que está acontecendo nos nossos dias, que é preocupante, é que muitas igrejas estão perdendo o poder, estão perdendo a presença de Deus, e estão inventando artifícios para substituir esta presença.
Só que eu e você sabemos que o nosso coração não se contenta com véu, o nosso coração se contenta com glória. É isso que a nossa alma quer. É por isso que não podemos sair da presença do Senhor. Salmos de número 84, o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma tem sede e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu. No versículo 11 ele diz: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. Eu lembro agora do dia que Jacó fugiu de Esaú, em Gênesis 28. E Jacó, já no entardecer, arruma uma pedra, transforma em travesseiro e vai dormir. Só que em meio ao sono, Jacó viu uma porta se abrir no céu, e uma escada desce de lá, e anjos começam a descer e a subir da presença de Deus. Jacó acorda e ele diz: Deus está neste lugar, e eu não sabia. Este lugar é a casa de Deus. Estar na presença do Senhor é o privilégio de quem recebe o convite da grande ceia. Deus quer que eu e você estejamos na sua presença. Deus quer que a sua vontade prevaleça em nossa vida. Tu não estás aqui por acaso. Eu tenho dito que Deus não brinca de roleta russa. Você não é fruto do acaso. Chegastes até aqui porque Deus estabeleceu um propósito para a tua vida, e esse propósito vai se concretizar. Pastor Joel, ano de 1992, acredito que o senhor, pastor Hélito Júnior devem lembrar. O Ministério do Belém fez um evento no ginásio do Ibirapuera. Pastor Nick Cruz estava pregando dia 8 de junho. Naquele dia eu estava lá. Eu era diácono da igreja, não pregava ainda. Estava sentado do lado direito numa das cadeiras. No meio da pregação, o Espírito de Deus tomou o pastor Nick Cruz em profecia e disse: vou levantar neste país 5 milhões de homens revestidos de poder para sacudir esta nação com a palavra da minha salvação. Quando eu ouvi aquilo, eu curvei a cabeça na minha cadeira e disse: Jesus, eu quero fazer parte deste exército. Ainda há lugar na presença de Deus. Sinta o Espírito de Deus na sua vida lhe enchendo de graça nesta noite. Ainda há lugar. Eu vou terminar. Aleluia. Ainda há lugar, em primeiro lugar, no coração do Pai. Em segundo lugar, nos braços do Pai. Em terceiro lugar, na presença do Pai. Em último lugar, ainda há lugar na casa do Pai. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em João 17, 24, ele diz: Pai, eu te rogo que estes que tu me destes estejam comigo, para que vejam a glória que tu me destes. Deus tem um lugar para nós na glória. Salmo 23, 5, o salmista diz: preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. No contexto cultural judaico, quando um homem vinha fugindo dos seus inimigos, e os seus inimigos estavam já por pegar-lhe e prender-lhe, e ele invadia uma casa, os seus inimigos e agressores não poderiam invadir a casa para tirá-lo de lá. Só se o dono da casa o afugentasse, o mandasse embora. Mas de repente, se o dono da casa resolvesse proteger o foragido, ele ia para o terraço da casa e começava a assar um carneiro, um cordeiro, e preparar banquete para o seu hóspede. Os inimigos lá fora sentiam o cheiro do banquete e diziam: não dá para pegar mais, o dono da casa recebeu ele. É por isso que o salmista diz: preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Satanás queria acabar com você, mas você entrou na casa de Deus e Deus preparou banquete para você. Fica em pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Estudiosos da cultura judaica dizem que se um judeu lhe oferecer água ou alguma bebida em meia taça, ele está dizendo: você não é bem-vindo. Mas quando ele quer que você permaneça, ele enche a taça até transbordar. Por isso o salmista diz: o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Há lugar na casa do Pai, há lugar para você na casa do Senhor. Vai chegar o dia que a trombeta vai tocar. Jesus está voltando, e quem aceitou o convite da grande ceia estará com Ele. Eu já ouvi alguém dizendo que teve uma visão que o pai levantou do trono e disse: vai buscar a igreja, filho. E o filho disse: ainda não, pai, aguenta. Os irmãos desculpam a ignorância do pregador, mas eu não consigo concordar assim. A Bíblia diz que há um tempo estabelecido pelo propósito de Deus, e quando este tempo se cumprir, eu creio que o pai vai olhar nos olhos do filho, e eles vão dizer um ao outro: é hora de buscar a igreja. E o Espírito Santo que está dentro de mim e de você vai se mover e vai dizer: Jesus está vindo buscar a igreja, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Aleluia! Se eu pudesse ter uma visão do grande coral da redenção nesta noite, se tu pudesses ter uma visão do grande coral da redenção, tu irias ver, nós iríamos ver que o coral ainda está parado porque lugares estão vazios. E se perguntássemos ao maestro do coral, a quem diga que vai ser Gabriel, que vai ser Miguel, a Bíblia não diz quem é, mas se é preciso crer que vai ser alguém, eu creio que vai ser o próprio Jesus que vai reger o grande coral dos redimidos. Mas se nós perguntarmos ao maestro por que o coral ainda tem tanto lugar vazio, ele vai dizer: porque exatamente agora, lá em São Paulo, eu estou completando as vozes que vão ocupar este grande coral. Aleluia! Levante a sua mão comigo, por favor, ora comigo e diz para Jesus: eu quero estar lá, eu quero estar na tua glória. Deus meu,
A tua palavra dai derrovastui derrandanagas. A tua palavra foi pregada. O que eu te peço agora é a evidência desta palavra na vida dos teus filhos. Evidencia esta palavra com renovação espiritual. Evidencia esta palavra com quebrantamento, com renovação, com revestimento, com alegria. Espírito de Deus, distribui línguas espirituais agora e rege um coral de adoração neste lugar. Adore a Deus, adore a Deus. Cante com o ministério de louvor. Digno tu és. Digno tu és. Oh, dá liberdade ao Espírito de Deus alegrar tua alma. Ainda há lugar. Oh, aleluia. Deus está neste lugar e nós já sabíamos. Aleluia. Irmão, enquanto a igreja adora, enquanto os irmãos louvam, enquanto os irmãos enaltecem a Deus em louvor, por favor, para só um pouquinho. Ele pode continuar louvando. O irmão que está aí, para só um pouquinho. Veja a pessoa que está do seu lado. Pode tocar, amado. Veja a pessoa que está do seu lado, na arquibancada, aqui na quadra. Veja se é um amigo, se é uma amiga que nos visita. Coloque a mão no ombro dessa pessoa agora e convida ele, convida ela para sair do seu lugar e vir à frente, receber a oração, entregando a Jesus a sua vida, rendendo a Jesus o seu coração, e vem com ele, vem com ela, por favor. Convide a pessoa do seu lado agora e vem com ele, vem com ela. Venha, venha em nome de Jesus. Você que se afastou da igreja, estão chegando as primeiras pessoas. Deus abençoe. Venha. Venha. Deus não abre mão da tua vida. Das arquibancadas, por favor, veja se do seu lado tem alguém que precisa se render a Deus. Convida ele, convida ela e vem com essa pessoa. Vem com essa pessoa. Olha quantas vidas estão chegando. Salvação é prioridade de Deus. Digno tu és, digno tu és de todo louvor. Entrega a tua vida, Jesus. Vem, pode chegar mais para cá. Entrega o teu coração a Jesus. Ainda há lugar. Das arquibancadas, se estiver descendo alguém, eu peço, irmão, que acena com a mão assim e nos avisa. Se das arquibancadas estiver descendo alguém, algum irmão conduzindo uma pessoa, acena assim com a mão e nos avisa, por favor. Nós estamos aguardando pela tua vida, moça, rapaz, senhor, senhora, ainda há lugar. Deus quer a tua vida. Deus faz questão pela sua vida. Deus não abre mão de você, do senhor, da senhora.
pecados, você que esfriou na fé, você que desanimou, volta para a casa do Pai agora. Ainda há lugar no coração do Pai. Aleluia, aleluia. Parece que ele está vindo. Deus abençoe, Deus abençoe. Que maravilha, está vindo mais aqui. Ainda há lugar. Eu já estou parando, já estou parando. Mas ainda há lugar para a tua alma. A festa do céu começou. O culto aqui está terminando, mas a festa lá está começando por pecadores que se arrependem. Se estiver vindo mais alguém, acena com a mão e me avisa, que nós já vamos orar por estas pessoas. Está vindo mais. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. 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 Nós vamos orar por estas pessoas. Nós vamos orar por estas pessoas. Eu queria pedir à igreja, por favor, estendam as mãos para cá em direção a eles, por gentileza. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por vidas tão preciosas, alcançadas pelo Teu Espírito nesta noite, que estão aqui rendendo-se ao Teu amor. Pai, nós te pedimos agora, perdoa os seus pecados, conquista a alma de cada uma destas pessoas, dá-lhes agora, Senhor, a alegria da Tua salvação, registra os seus nomes no Teu memorial, e anula agora, Senhor, todo laço do inimigo, toda opressão contra estas vidas, porque a Tua igreja nesta noite declara, aleluia, a salvação de Cristo sobre eles, pelo poder do Evangelho que pregamos, em nome de Jesus. Por gentileza, eu vou devolver o